vamos à indicação de filme para o final de semana. O filme da vez é A Milhões de Quilômetros e pode ser encontrado na plataforma Prime. Então, o que esse filme traz? Trouxe várias dicas, bem reflexivo, um filme que dura 2 horas, que conta a história desse filme. Fala do primeiro migrante ali que vai trabalhar na NASA, né? O sonho dele era se tornar astronauta. Então mostra toda a trajetória dele. É um filme baseado numa história real, conta a história de José Hernández, né? E ele era ali um fazendeiro migrante do México que foi para a Califórnia. Então ele cursa lá engenharia, mas o filme começa mostrando ele pequeno, sempre ali com milho, como se fosse realmente um foguete, né? Mostra eles mudando muito de escola, trabalhando bastante. Chega um momento que ele larga tudo lá na colheita, né? E grita que está cansado. E com isso o pai dele se aproxima e ele diz que está cansado daquela vida, que está cansado daquilo tudo, e o pai dele diz que também está cansado. E aí ele fala, né, mas como que eu não percebo que você está cansado? Aí o pai dele dá uma deixa aí que é um dos grandes ingredientes do filme. O pai dele fala que para que você não demonstre esse cansaço ou você supere esse cansaço, que faça valer a pena, a vida precisa de 5 ingredientes. Eu anotei aqui. Primeiro ingrediente, saber o que quer. Segundo ingrediente, onde você está e até onde precisa ir. Terceiro ingrediente, pensar em como chegar lá, ou seja, se é necessário alguma habilidade, né, que você pense em como você vai chegar até lá. Trace os teus passos até o teu objetivo. Quarto ingrediente, se não souber algo, precisa aprender, ou seja, essas habilidades, precisa disso, né, para chegar lá. Você não sabe, você não tem essa habilidade, aprenda. E o quinto ingrediente é quando acha que conseguiu, provavelmente precisa se esforçar mais. Então a vida dele acaba sendo norteada por isso. Ele casa lá também com uma migrante. E ele se tornando engenheiro todo ano, né, toda a época lá de se inscrever. Ele tenta se inscrever para a NASA e só recebe negativas, né? Foram 11 tentativas negadas. Quando ele conhece ela, ele até conta, né? Eles estão contando ali quais são seus sonhos. E ela conta o dela, ele conta o dele. E ela acha engraçado, achava que era bobagem, que era brincadeira dele, né? Riu até. E aí percebeu que era sério. Um belo dia ela encontra o pedido, né, a solicitação negada, e conversa com ele, porque é como se ela tivesse sentido que ele tinha deixado ela fora daqueles planos, e volta a conversar com ele, né? E ele diz que era uma bobagem, que ele já tinha tentado, continuava tentando, mas que não ia acontecer, mas ainda assim continuava tentando. E aí uma das partes mágicas do filme ali, que ela questiona ele, tá, mas e as pessoas que foram selecionadas, o que elas tinham que tu não tem? Ou seja, ela fez as perguntas certas para o estímulo dele, né? Ele continuava fazendo da mesma forma, a mesma inscrição, da mesma forma, não mudava nada a cada vez, a cada negativa. E quando ela faz essa pergunta, ele passa a ver, a nortear, entrando dentro dos ingredientes que o pai dele passou ali. Então, né, pensar em como chegar lá, e se não souber algo, precisa aprender. Aí ele percebe que muitos dos selecionados tinham curso de pilotagem, também eram mergulhadores, e ele foi atrás dessas habilidades para conseguir, né? Passou a correr também, algo que ele precisava de um condicionamento físico. Então, tudo isso ajuda, né? Um filme que traz ali alguns pontos muito interessantes dele sair de um clã, né? Então, fazer um pouco diferente do seu clã, mas ainda assim ter o apoio daquelas pessoas. Ele, quando pequeno, os pais também, numa conversa ali com a professora, pararam de fazer tantas viagens para que ele pudesse estudar. O pai dele tem um momento ali que meio que cobra dele, né? Que ele não sabe ainda o que quer, né? Ainda estava ali meio perdido no que realmente queria,
E isso, ele disse que isso tornou pesado para ele, essa cobrança. E o que o pai dele disse foi que se estava muito pesado, ele precisava estar mais forte, ou seja, precisava fortalecer esse emocional, precisava fortalecer o que realmente desejava para sua vida. Então, o filme traz vários pontos assim a se pensar, a se questionar, essa sabedoria desse Senhor Salvador também, o pai dele norteando esse rumo, né? Tem uma parte ali também que o primo dele, que era muito parceiro dele, faleceu, e a filha desse primo dele falou algo para ele ali que agora o primo dele sempre acreditou que ele chegaria a ser astronauta, então para honrá-lo agora ele teria que chegar lá. Então tudo traz essa dinâmica que é baseado nessa história real, né? Na vivência desse homem que chegou lá, que foi persistente. Outra super chave do filme foi uma hora que, não lembro se foi o pai dele ou a esposa, que disse que a tenacidade é um superpoder. Então é esse exemplo de persistência, que ele ia lá e fazia de novo, e começou a adquirir habilidade, fazia de novo, e quando ele chegou lá, que é o quinto ingrediente ali, né, quando você acha que conseguiu, provavelmente precisa se esforçar mais. Então, chegando lá nos testes, ele percebeu que ainda com aquelas habilidades, por ter adquirido tudo aquilo, ainda precisava mais, ainda precisava se esforçar mais. E como a gente pode aplicar isso na nossa rotina, de perceber, né, de usar também essas horas. São 2 horas de filme, mas que você parar para analisar, para perceber aquela história, principalmente por ser baseado na história de alguém que teve muito essa tenacidade, essa persistência para chegar onde desejava, para conquistar os seus sonhos e ainda assim manter a vida ali. Era casado, né? Tinha filhos também, colaborou com os sonhos também da esposa. Vale a pena assistir. E a hora do lançamento lá também, fora outros detalhes aqui que eu não vou contar todo o filme para que vocês assistam também, né? Que na hora do lançamento eu fiquei muito pensando assim, né? Aquela nave saindo da Terra, aí percebam que ela vai até certo ponto, ela desacopla, né? Ela solta uma parte para poder ir mais alto e solta outra parte para continuar a viagem. E aí faz questionar que muitas vezes coisas que a gente fica carregando nos levam até parte do caminho, mas não vão nos levar ao destino, né? Ao destino final, aqui usando essa redundância. Então, pense aí o que você vem carregando, que até certo ponto do caminho te leva, mas não vai te levar até o próximo passo da jornada. Muito bacana, né, pessoal? Eu adorei esse filme, me trouxe muitas reflexões. Fica a dica aí para o seu final de semana, a milhões de quilômetros, esse filme de um homem que foi um pioneiro aí do seu clã, do lugar onde ele morava, das pessoas em que viviam. Ele chegou lá e se tornou astronauta. Até a próxima, bom final de semana!